Peguei aqui minha agulha 3 milímetros e o meu fio. Eu vou começar aqui dando uma laçada inicial. Eu junto essas duas pontinhas aqui formando um círculo. Introduzo a agulha com o cabo para baixo. Aí eu venho aqui, ó, atrás do fio, ó, rodo. E o fio vai enganchar aqui, ó, na linha. Eu puxo para dentro. Uma vez, puxo para dentro mais uma vez. E agora eu vou puxar esse fio aqui, ó, que acaba. E aqui já fez o nosso nó inicial para a gente começar a trabalhar. Vou começar agora a trabalhar uma sequência de correntinhas. Como vocês sabem, agora a gente vai utilizar a nossa medida de busto. Então, eu vou fazer aqui minhas correntinhas e já volto com vocês para a gente medir. Para fazer essa faixa inicial do vestido, a gente vai pegar a medida, né, do busto, no meu caso 90, e você vai diminuir 20 centímetros e você vai trabalhar as correntinhas iniciais por essa medida. E o comprimento dessa faixa tem que ser uma medida que tampe totalmente seu busto. Então, eu vou pegar bem daqui da parte um pouquinho mais de cima, até uns 2 centímetros para baixo, tá? No meu caso, fica com 20 centímetros. Eu deixo uns 3 dedos abaixo do busto. Pegou as medidas? Então, vamos crochetar. E na hora que a gente estiver fazendo essa parte, a gente vai diminuir 20 centímetros da nossa medida de busto. Então, por exemplo, a minha medida de busto é 90 centímetros. Então, eu vou trabalhar aqui 70 centímetros de correntinha. Para medir, eu coloco aqui a pontinha que acabou das correntinhas, onde a gente estava fazendo. E eu venho medindo dando uma leve esticada para conter, né, aquele fator depois de esticar tudo. Então, a gente já mede esticando. Ó, 70 centímetros, bem esticadinho. E aí, eu vou trabalhar essas correntinhas aqui. Após medir, você vai contar quantas correntinhas você tem. Se tiver com o número par, ok. Se não tiver com o número par, você vai acrescentar uma correntinha a mais, porque a gente precisa de sequências de números pares para trabalhar a sequência dos próximos pontos, que são ponto X. Agora eu vou introduzir a minha agulha no último pontinho aqui, ó, e vou segurar, fixar aqui a minha unha no último ponto para marcar. E vou fazer mais duas correntinhas. Vou tirar minha unha aqui, ó, desse ponto que eu tô marcando e vou vir para o próximo. Aqui em cima eu laço a minha linha na agulha e introduzo aqui nesse ponto. Busco. E percebam que aqui eu só deixei uma alcinha para baixo, tá? Eu peguei as duas alcinhas de cima. Ó, e fechei. Agora aqui a gente vai começar a trabalhar o nosso ponto X. E aqui eu vou laçar a linha na agulha. Vou pular esse ponto de base aqui seguinte e venho pro próximo. Aí aqui, ó, percebam, eu sempre vou deixar uma laçada para baixo e vou pegar as duas aqui, ó, as duas de cima. Busco, tiro duas e tiro duas. E agora eu vou voltar nessa que eu deixei para trás, ó, laçando a linha na agulha, volto na que eu deixei para trás, ó, deixando só uma alcinha aqui para baixo. Tá vendo? Busco o fio lá atrás. E laço, puxando, tirando duas. E tirando duas. E o ponto vai ficar assim, ó, cruzadinho. E aqui novamente, a gente vai pular um ponto de base, vir no próximo, fazer o ponto alto. Volto no que a gente deixou para trás. E faço um ponto alto de novo. E aí a gente vai seguir esse padrão até faltar duas correntinhas aqui para terminar o nosso trabalho. Chegando aqui no final, a gente vai fazer os dois pontos altos restantes. Então, aqui eu faço um ponto alto e mais um ponto alto.
Para a próxima fileira, a gente vai virar aqui o nosso trabalho. E eu vou voltar aqui com minha agulha, ó, dentro do primeiro ponto alto. Busco o fio, fiquei com 2 alcinhas, fecho as 2 alcinhas. Volto na primeira alcinha. Busco o fio novamente e fecho as 2 juntas e deu aqui a altura de um ponto alto. Esse daqui é o nosso ponto alto falso. E agora eu vou começar a fazer meus pontos X daqui, tá? Para ele ficar cruzado entre os pontos X da fileira de baixo. Então, eu venho aqui no ponto seguinte, faço um ponto alto e depois volto no anterior e faço um ponto alto. E aí ele já vai cruzar. Aqui eu sempre vou pular um ponto, fazer o ponto alto e voltar no de trás e fazer um ponto alto. E vamos seguir aqui fazendo ponto alto cruzado. Cheguei aqui no final, então aqui eu vou fazer o meu último ponto X. E aqui meu último ponto alto. Então, aqui a gente vai seguir fazendo algumas fileiras, tá? De ponto X, e aí, uma fileira vai ter 2 pontos altos juntos, tanto no início quanto no final, como foi essa primeira aqui. E a próxima já vai ser um ponto alto, e a gente já começa a fazer os pontos X até o final e finaliza também com um ponto alto. Então, a gente vai intercalar desse jeito. Então, como essa fileira aqui, ó, foi um ponto alto e a gente já começou a fazer o ponto X, essa próxima agora, que eu vou subir, ó, vou fazer o ponto alto falso, introduzo aqui dentro do ponto, fico com 2 alcinhas, tiro as 2, volto na primeira, tiro as 2 de novo, já tem a altura do ponto alto, e aqui do lado vou fazer um ponto alto normal. Ó, então aqui ficou 2 pontos altos igual a primeira fileira. E aqui eu vou começar a fazer os meus pontos X. No final aqui também vai ter 2 pontos altos para terminar, e a próxima vai ser um ponto alto, ponto X. Então, a gente vai intercalar essas fileiras até a gente ter uma faixa para tampar o nosso busto. Então, aqui, minha gente, eu finalizei a minha faixa. Eu trabalhei aqui 70 centímetros, né, diminuindo 20 centímetros da minha medida total de busto. Então, ficou com 70 centímetros. E eu fiz aqui 20 centímetros de comprimento, que é o tamanho suficiente para cobrir o meu busto. Então, na hora de medir essa parte do busto, eu gosto de dar uma esticada assim, porque o ponto encolhe bastante, né? Aí eu dou uma leve esticada para medir. Ó, e aqui, esticando um pouquinho, eu já tenho os meus 20 centímetros. Eu prefiro dar essa esticada, minha gente, na peça para medir, porque isso dificulta aquela questão, né? De quando a gente terminar a peça, ela tá larga demais. Principalmente nessa parte aqui do busto, eu quero que fique bem justinho, né? Se a gente fosse aqui, ó, medir sem esticar, não ia dar os 20 centímetros, ia ainda faltar 2 centímetros. Mas eu gosto de deixar esses 2 centímetros, porque é o tanto que a peça cede, tá vendo? Quando a gente dá uma puxadinha. Agora aqui a gente vai virar, né, o nosso trabalho. E vamos trabalhar aqui uma fileira de pontos baixos, tá? Eu dou uma esticadinha, introduzo a agulha aqui, ó, dentro do mesmo ponto. Vou buscar aqui o fio e faço um ponto baixo. E agora em todos os pontos, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Cheguei aqui no meu último ponto alto, vou fazer aqui também um ponto baixo.
Prontinho. Temos uma fileira aqui de ponto baixo. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho novamente. A gente vai entrar aqui, ó, dentro desse espaço do ponto, buscar o fio. Vou puxar aqui as duas alcinhas para fechar. Mais uma vez, vou entrar aqui, ó, dentro da primeira alcinha, buscar o fio, para subir, né, um ponto falso aqui. Agora, eu vou laçar minha agulha e vou trabalhar aqui uma fileira de ponto meio alto. Então, na fileira de ponto meio alto, a gente laça a linha na agulha, introduz aqui no espaço, ó. Ficamos com 3 alcinhas e a gente tira todas de uma vez. Laça a linha na agulha, introduz no espaço, busca, ficamos com 3 alcinhas e tiramos todas de uma vez. Vamos seguir até o final da fileira. Cheguei aqui no meu penúltimo ponto da fileira de pontos meio alto, vou fazer aqui o penúltimo. E vou fazer o último aqui, ó, bem em cima da cabecinha do ponto de base. E ficou assim. Agora, a gente vai virar o trabalho. Vou voltar, ó, dentro do mesmo ponto, busco o fio. Laço as duas alcinhas, volto na primeira alcinha aqui, busco o fio. Fico com 2 alcinhas de novo. Fecho as 2 alcinhas. E vou fazer isso mais 2 vezes. Ou você também pode fazer aí 4 correntinhas para subir. Agora que a gente vai trabalhar ponto alto duplo. Então, a gente vai laçar a linha 1, 2 vezes na agulha. Vamos pular aqui um ponto de base. No próximo, a gente entra e vamos ficar aqui, ó, com 4 alcinhas. A gente vai tirar 2, depois mais 2 e mais 2. Faz uma correntinha. Pula um ponto de base e repete a mesma coisa. Eu laço 2 vezes a linha na agulha, busco o fio, fiquei com 4 alcinhas, tiro 2 e tiro 2 e faço uma correntinha. Laço a linha 2 vezes na agulha, pulo um ponto de base, venho no próximo, introduzo, busco o fio, tiro 2 e tiro 2 e faço a correntinha. E vamos trabalhar assim até o final da fileira. Muito cuidado para sua tensão de ponto não começar a folgar aqui e os pontos ficarem muito espaçados, principalmente aqui nessa parte, ó, da correntinha que a gente faz, tá? Então, firma bem a sua linha, segura bem o seu fio, para não ficar um ponto largo e abrir a peça nessa parte aqui. Cheguei aqui no meu último ponto, eu fiz uma correntinha e bem no último ponto mesmo, eu fiz o ponto alto duplo. Agora, a gente vai fazer mais uma fileira de ponto alto duplo, tá? Então, a gente vai virar aqui o nosso trabalho. Eu vou voltar aqui, ó, dentro do ponto, buscar o meu fio, fechar as 2 alcinhas, ó, como a gente sempre faz, tá? Busco novamente, vou fazer isso mais 2 vezes. Ou você pode subir também as 4 correntinhas. Eu gosto de fazer assim, gente, para o ponto ficar mais durinho aqui, tá? Já vou vir aqui, ó, em cima do ponto de base, do ponto alto duplo, e vou fazer o meu ponto alto duplo. Faço mais uma correntinha, laço a linha na agulha, em cima do ponto alto duplo, eu faço um ponto alto duplo. E vamos seguir assim até o final. Chegando aqui no último, a gente vai fazer uma correntinha. E vir bem aqui em cima do ponto e fechar, né, com ponto alto duplo também.
Agora, a gente vai repetir esse mesmo padrão aqui de baixo. A gente vai fazer uma fileira de meio ponto alto e uma fileira de pontos baixos. Aqui eu viro meu trabalho. Entro aqui dentro do mesmo ponto, busco, tô com 2 laçadas, fecho as duas, pego a primeira alcinha, busco o fio, fecho as duas. E agora que eu vou trabalhar meio ponto alto. Laço no espaço, faço meio ponto alto. E em cima do ponto também eu vou fazer meio ponto alto. Meio aqui, meio ponto alto. No meio, em cima do ponto, meio ponto alto. Então, aqui entre os pontos, em cima dos pontos, eu vou fazer meio ponto alto até chegar no último ponto dessa fileira. Aqui eu cheguei no meu último ponto, vou laçar, introduzir aqui em cima. E fazer um ponto meio alto. A gente vai virar o trabalho. E vamos fazer aqui uma fileira de pontos baixos. Vou introduzir aqui, eu busco meu fio, faço um ponto baixo. E vou seguir aqui, ó, ponto em cima de ponto, fazendo ponto baixo. E essa sequência de pontos que a gente acabou de fazer, ele vai marcar a nossa cintura alta, bem acima do umbigo, tá? E ficou com 4 centímetros. Agora, a gente vai fechar a peça para a gente trabalhar a parte, né, da saia e da continuação do vestido.